nome é Neuci Amaral Kamarowski, meu marido é Laurimir Kamarowski, e eu frequentei aqui desde os 7, 9 anos, até os 19. Depois, quando houve a separação da igreja, nós passamos a frequentar a presbiteriana do reverendo Merique, da Comentador. Meu pai era Davi Amaral Camargo, era irmão do reverendo Sátiras, e da dona Rosina Carneiro do Amaral. Eu lembro dos retiros, da palavra da vida, das reuniões da mocidade, dos piqueniques e essa parte bem boa da mocidade, né? Foi muito bom. Neide Amaral Filho. Fiquei poucos anos e depois mudei para Paranaguá. E frequentávamos a igreja lá também. Meu marido chegou a ser presbítero. E aqui a família, o meu pai era irmão do Sátiras e a minha mãe, Rosina. Minha mãe foi diretora da creche e fizeram o ambulatório, não sei se ainda tem, a creche não tem mais. E o pai pegava as verdura e pão, sempre lá levar. Eu vinha de Paranaguá, pararam bastante. Eu fico até pensando, meu Deus, eu não fiz metade do que eles fizeram, né? Mas foi um tempo muito bom aqui. Eu fui secretária da UNC, cantávamos no coral, namorávamos, todas nós. E depois fui embora para Paranaguá, casei aqui. Batizei meus filhos aqui, só que a minha filha mais nova na época foi batizada pelo tio Sátiras, porque eu queria que ele batizasse. Aí ele já estava bem malzinho, ele mandou pedir o livro da igreja e batizou a Márcia. Foi o último ato que ele fez, deve estar consanhado. Eu não sabia disso. Eu sou a Joanina, mais conhecida como Jóia. Jóia Lopes do Amaral. Né? A minha mãe era Jandira Lopes do Amaral, meu pai Virgílio Lopes do Amaral. A minha mãe ela era poetisa, né, da igreja, né? Ela gostava de declamar bastante. E ela também enfeitava o púlpito. Meu irmão também, o Erlon, foi pastor há pouco tempo aqui, e o Virgílio, né, também. O Virgílio mora aqui nas praias daqui, né, e o Erlon lá em Fortaleza. Então, eu fiquei nessa igreja aqui desde a infância, a minha adolescência aqui. Foi uma época muito boa. Foi aqui também que eu tive um encontro com Deus. E depois era muito animado, a nossa mocidade era muito animada. Como ela disse, muitos piqueniques, muitos retiros, peças teatrais, brincávamos aqui na igreja, né? Esconde-esconde. Sábado à noite tinha jogos? Sábado à noite tinha. Eu fui casada com o Celso, né? Do Amaral. Casei aqui, daí a gente foi para o interior, ficou muito tempo, mais de 15 anos. Quando nós retornamos para cá, né, infelizmente a gente se separou. E hoje eu estou na quadrangular, eu frequento a quadrangular. Minha filha casou aqui também. Eu sou Lúcia Raquel L, filha do Daniel L e da Raquel de Queiroz. E eu estava em casa pensando o que eu ia falar para vocês, do que essa igreja representou na minha vida. E eu fiquei me lembrando de uma história que meu pai contava quando eu e a Su éramos bem pequenininhos. Ele contava assim para nós que ele foi estudar no Rio, medicina, e que ele ficava assim durante todo o tempo do estudo dele, ele ficou orando para que Deus trouxesse uma esposa para ele, escolhida pelo Senhor. E eu me lembro que ele contava para nós que a primeira vez que ele entrou na igreja presbiteriana, lá naquele salão ali embaixo, a minha mãe estava do outro lado do salão, ele não a conhecia, e ele olhou para minha tia, acho que era a tia Estelinha, irmã da minha mãe, olhou para ela e disse:
eu vou casar com aquela moça lá do outro lado. E aquilo me marcou muito, sempre a minha vida inteira. E ele dizia assim para mim e para a Sueli: vocês têm que casar com um homem cristão. Mas nós tínhamos uma turma de amigos aqui na igreja que eram como se fossem irmãos da gente. Então a gente não via como namorado, como pessoas que não pudessem se interessar para casar. E acabamos nós duas casando com pessoas não cristãs. E as duas acabaram se separando. Mas o legado que meus pais deixaram na minha vida espiritual ficou marcado até hoje para mim. A vida que eles tiveram com Deus, o relacionamento conjugal deles. Nós vivemos num lar extremamente estruturado e era um lar onde o Senhor fazia a presença dele constante. Então isso me marcou profundamente hoje. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque eles casaram aqui, a minha família toda era daqui, e eu fiquei aqui na igreja presbiteriana até uns 17 anos. Foi aqui que eu me converti também, com 17, foi um retiro da Palavra da Vida que a gente ia, né, a gente ia todo ano, e lá nesse acampamento eu encontrei Jesus, ele transformou a minha vida. E hoje eu frequento a igreja da Alameda, a igreja batista da Alameda, uma bênção, eu trabalho nos ministérios lá, Ministério de Intercessão, Ministério de Libertação. Sou psicóloga, faço um trabalho com dependência química, um trabalho voluntário da igreja lá. Então, estou bem envolvida na igreja. Tive um filho, né, só desse casamento, que não deu certo, mas é um rapaz abençoado também. E é isso. Meu nome é Vânia Caldeira de Andrada Werner. Meu marido é pastor presbiteriano, Wesley Americano. Sou filha do Fernandino Caldeira de Andrada, que foi presbítero aqui muitos anos. A minha mãe foi oradora da SAS, né? Era SAS, né? Então, eu vim para essa igreja com um mês. Meu pai e minha mãe vieram de Florianópolis, e como reverenda Sátira atendia em Florianópolis uma vez por mês, e era muito amigo da família, ele já disse: pode ir lá para a minha igreja. E aqui nós ficamos até a década de 70. Aí eu casei aqui também, com meu marido é auxiliar central presbiteriano. Temos 3 filhos, todos 3 casados, 7 netos e 5 bisnetos. Era só nós, todo mundo se conhecia, vocês eram um pouco menores que nós, mas era sempre da mesma, porque o Daniel, eu nunca chamei de doutor, foi nosso padrinho de casamento. O Daniel. Daniel e Raquel, nossos padrinhos. E um casal de São Paulo, padrinhos do Wesley, mas não sei por que ficaram no mesmo lado. Quando a madrinha do lado de São Paulo olhou, assim, a madrinha do lado estava no vestido igual. Mas não tinha nenhum marido entre uma e outra, as duas moram para cá. Eu era Martins do Amaral, a sexta de 7 filhos. Hoje em dia, eu estou sozinha, morreram todos. Então agora, é algum plano que Deus tem comigo, todos, ele já levou todos, né? Mas eu nasci aqui na igreja, me criei aqui, fui batizada, casei aqui, vivi aqui, a gente vinha sempre na igreja, porque a gente tinha aqui, escola dominical você não faltava. À tarde, nós tínhamos ensaio de coral, tínhamos uma reunião com todos os jovens, que a gente até conversava, namorava, porque tinham muitos moços e moças. E de noite a gente cantava no coral, tinha um culto. Mas eu fiquei na igreja até casar. Casei também com um rapaz que não era da igreja, que não tinha nada a ver com a igreja. Embora tantos moços bons aqui dentro, ótimos, amigos, todos amigos. Era, né? A gente jogava bem, mas nós víamos todos juntos. Era domingo, quarta noite, sábado pouco e domingo dia inteiro.
Então foi a minha vida, foi na igreja. Depois eu casei em 63. Meu filho nasceu em 64. A gente vinha na escola dominical, sabe? Chegamos a vir, o meu ex-marido, ele gostava, mas depois papai adoeceu. Houve um problema seríssimo aqui dentro. Isso é uma coisa que a gente tem que passar e a gente tem que perdoar, né? Sim. Tem porque Libertar. por algum motivo tudo isso aconteceu. Meu nome é Sueli de Queiroz Egg. Eu sou a primogênita do Dr. Daniel Egg. E a gente ficou pensando realmente, o que é que ficou de tudo isso? Qual é a importância de uma igreja na vida de uma família, da construção e da educação dos filhos, e é como a Kina falou, é primordial que a gente cresça com valores cristãos, porque isso vai nos arranjar. Eu estou com 72 anos, eu me afastei muito da igreja. Eu não casei com um rapaz cristão como meu pai queria. E fui viver a vida que eu sempre quis viver. Eu era bem mais rebelde que a Quinha era mais comportada. Eu sempre fui rebelde, sempre quis outras coisas, sempre quis alçar voos fora. Eu achava que os meninos aqui da igreja eram muito quadrados, muito bonzinhos. E eu tinha uma personalidade meio... Eu disse, eu vou fazer espinafre desses caras, não vai dar certo. E Deus permitiu, né? Porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, permite, Ele te dá corda, né? E, enfim, eu casei, não pude casar aqui, como eu contei a história. Minha sogra quis que o casamento fosse ecumênico, mesmo eles não frequentando a igreja católica. E, na época, a gente não conseguiu que o pastor aqui aceitasse, nem onde eu estudei e dava aula, que era o Colégio Martinos, e eu tive que casar na igreja metodista, onde o bispo permitiu que o padre acompanhasse. Eu tive 3 filhos, e eu casei com um médico e me mudei para Campinas. Então, eu casei com 21 anos, então eu frequentei a igreja por 21 anos. E na época não tinha essa história de eu não quero ir na igreja. Não existia esse detalhe. Os pais diziam, domingo é dia de igreja, beleza. E acabou. E a gente vinha para a igreja. E os namorados vinham, né? E a gente achava que estava tudo bem, né? E outra coisa importante que eu acho, a Quinha falou que se converteu no acampamento Palavra da Vida. A gente até ia à frente, achava que estava convertida, mas a mudança realmente que Cristo faz na vida da gente, de a gente se tornar uma nova criatura, foi de uma maneira bem mais difícil na minha vida. Eu era convencida. Então, quando eu dou meu testemunho na igreja, eu sempre digo, cuidado, jovem. Se você acha que você tem Jesus, se você acha que você tem uma experiência com Deus, realmente a gente precisa se perguntar realmente se Jesus faz parte da nossa vida. Porque eu me converti em Campinas e de uma maneira muito difícil. O meu último filho, aos 3 anos, teve leucemia linfóide aguda. E eu já tinha, eu tenho 2 homens e uma menina. E era o meu temporão, ele tinha 10 anos de diferença dos outros 2. E foi ali que eu tive que buscar Deus. E Deus foi tão sábio que no dia 31 de janeiro de 88, meu pai faleceu. Dia 5 de fevereiro veio o diagnóstico do Fábio. Por que esse detalhe? Porque se meu pai tivesse vivo, aonde é que eu vinha me amparar? Debaixo das asas do meu pai. Mas o meu pai celeste tinha muitos planos. E foi assim, vou dizer para vocês que foi lixa grossa. Porque aí eu tive que aprender a me ajoelhar e pedir pela vida do meu filho. Foi tremendo. E hoje o Fábio, filho dela, Está curado. leucemia.
Baita rapaz. Nunca teve Saudável. sequela nenhuma. Das 10 crianças que começaram tratamento com ele, somente 2 crianças sobreviveram. Ele estava com quantos anos? 39, ele faz 40. Casado. Foi um tempo muito difícil de busca, de oração e de transformação. Corrente de oração na igreja pelo Fábio, e com certeza foi o Senhor. Deus tinha um propósito. E depois disso, eu achei que meu marido ia se converter. Eu fiquei casada há 25 anos, mas o coração era muito. Daí não deu mais liga. Os objetivos, os parâmetros para tudo, quando você tem Jesus, você não consegue mais viver com o mundo e conversar com o mundo. Aí, infelizmente, não deu certo. E aí chegou uma hora que o meu irmão, o Kiko, me ligou e falou: o que você está fazendo sozinha aí, separada? Volta para cá. E aí eu voltei para Curitiba, para minha família. E eles vieram todos comigo. Depois meu filho mais velho casou e foi embora. Eu tenho 2 netos, um deles já batizado nas águas, que vai fazer 18 anos, e a minha neta com 8. Mas foi um tratamento de Deus assim, que começou aqui. Eu estava olhando para esse teto, muitas vezes eu fiquei aqui decorando esses versículos. Eu estava tentando lembrar alguma mensagem que tivesse me tocado, sabe? Mas a cabecinha era tão vazia, tão cheia de outras coisas, que eu às vezes digo: meu Deus, anos dentro da igreja eu não consigo me lembrar de uma mensagem. Então, realmente, a gente precisa clamar pelo Espírito Santo e clamar que Jesus entre na nossa vida e faça essa modificação. Porque quando Jesus entra, há uma transformação também. E é bem distinguível, né? Aquilo que a gente era e o que a gente é com Jesus. Para a gente ser transformado, às vezes Deus permite situações bem difíceis mesmo. Uma reveladora. É reveladora.